Então a gente precisa buscar. E a gente precisa buscar para onde? Se nós estamos falando de mãe, o nosso lema é família, né? Porque a mãe, a gente poderia dizer que é quem ajuda ali o varão, sem contar que em quantas casas a gente não dispõe desse varão, não é? E quantas mães aqui que é pai e mãe ao mesmo tempo, né? Eu contemplo a igreja e eu percebo que são poucas pessoas que podem dizer assim: eu estou com o meu marido do lado, ou o meu marido está em casa, né? Eu, por exemplo, não conto nem do lado nem em casa. Então eu sou pai, eu sou mãe também ao mesmo tempo, né? E o que é que nos resta fazer diante dessa situação? Buscar a Deus. Enquanto a gente pode achar, né? Buscar a Deus enquanto a gente pode achar. Então a gente precisa, primeiro ponto, a gente buscar ter o conhecimento, buscar a sabedoria do alto, né? Para que Ele venha estar reinando em nossa casa, para que Ele venha estar reinando em nossa família o tempo todo, né? A gente precisa buscar, porque assim, não sei se os irmãos têm conhecimento, mas eu também estou fazendo um curso de história, né? E se eu não tivesse uma firme decisão do Deus em que eu sirvo, Deus que eu escolhi servir, eu tenho certeza que eu já teria me bandeado para qualquer outra religião, ou até mesmo para o ateísmo. Porque o tempo todo, no campo universitário, a discussão é essa. Então assim, mas eu, no entanto, escolhi servir ao Senhor. Então, quando a gente escolhe servir ao Senhor, a gente busca Ele para o centro da nossa casa, para o centro da nossa vida, né? A gente tem que buscar, a gente tem que deixar as nossas vidas ser conduzidas por Deus, para que tudo venha dar certo. E quando a gente faz isso, a gente percebe o tempo todo Deus nos dando livramento. É constante, gente. Se a gente parar para observar, meu Deus, não caí por quê? Deus livrou, né? Deus segurou. Ontem eu estava vindo de Amargosa e, por fração de segundo, uma árvore do nada lascou galho e caiu na frente do carro que a gente estava vindo. Eu estava assim com os meus olhos fechados, porque as estradas, não sei alguém que conhece, mas é muito ruim. Então eu passo mal o caminho todo, indo e voltando. Então eu fechei meus olhos. Quando eu vi a motorista brecou, aí eu vi assim, menino, eu digo, meu Deus, tinha um menino na pista. Aí as meninas disseram, não, olha lá pra frente. Quando eu olhei, o galho tomou a estrada toda. A motorista ficou parada assim, tentando se recuperar do que tinha visto, do susto que ela tomou. Então, livramento de morte, né? Então, eu observo assim, não sei vocês, se vocês não observam, passem a observar os livramentos que Deus nos dá. É constante. Desde a hora que a gente acorda, que a gente levanta durante o nosso dia. Então, Ele garante. Quando a gente escolhe colocar Deus na nossa vida, Ele garante a vitória para a gente. Não é verdade? Então, assim, quando a gente traz Deus, eu gostaria de fazer uma viagem com vocês. Aqui eu creio que a maioria são mães, né? Quem não é mãe é filho, não é assim? Então, as duas experiências. Então, quando não corta de um lado, corta do outro. Quando não é mãe, é filho, né? Então, assim, aí a gente pensa no momento em que a gente conheceu o pai dos nossos filhos, das nossas filhas, né? Então, foi um momento bonito, foi um momento agradável, foi um momento prazeroso, né? Mas, assim, vai se passando, vai se firmando, né? E chega um momento em que os dois resolvem, então, formar essa aliança, né?
Então, busca então a quem de direito e efetiva essa aliança, né? E daí então se dá um casamento. É uma instituição feita por Deus. Não foi o homem que instituiu, foi o próprio Deus, não é? Mas no entanto hoje o casamento ele tem sido um alvo muito grande do nosso inimigo, né? Então a gente precisa, a mulher sábia edifica a sua casa e a boba com as suas próprias mãos ela destrói. Então assim, a mulher, a Bíblia está dizendo, ó, a sabedoria vem da mulher. A Bíblia não está dizendo que é do homem. Por que não é do homem? Porque às vezes o homem é muito razão. O homem é razão e a mulher é emoção. E aí, quem é que vai equilibrar? Precisa ter um equilíbrio aí entre essas duas divisões, razão e emoção, né? Então quem vai estar trazendo esse equilíbrio vai ser a mulher. E a Bíblia diz pra gente, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Então vamos assim buscar na nossa família, na nossa vida, a gente buscar ser sábia. Buscar ser sábia na edificação da nossa casa, tanto com o nosso esposo, para quem tem, né? Mas também com nossos filhos, né? A mulher precisa ter sabedoria na condução dos filhos. Porque assim, ó, hoje as coisas estão mudando, né? E quando o marido e a mulher, quando eles chegam ao ponto de ter um filho, muita coisa muda. E muda muito, principalmente na cabeça da mulher. Muda muito na cabeça da mulher, né? Então a mulher, ela precisa ter certos cuidados, porque ela precisa agora se dividir entre o seu esposo e entre o seu filho, ou entre os seus filhos, né? Aí ela vai precisar, mais uma vez, de ter a sabedoria. Ela vai precisar de ter a sabedoria. Qual a sabedoria, Luciene? A sabedoria de cuidar dos seus filhos, de educar os seus filhos, mas também não esquecer da pessoa que ela escolheu para ser esposo dela. Então assim, eu lembro quando eu tive minha filha, que eu ainda estava do lado do Divisores. Então assim, eu esqueci completamente do homem. Ele assim, não ligava para mais nada. Aí eu ficava focada assim, só no filho, a questão do cuidado, do carinho, da preocupação e o medo. Porque a mãe a gente vê tão pequena, a gente se sente frágil, né? E a gente sabe que mãe sofre mais, né? A gente sabe que o homem, por mais que ele esteja ali do lado tal, mas quem sofre, quem recebe a carga, quem carrega a carga maior é a mulher, né? A gente sabe disso. Então, o que era que acontecia? Eu simplesmente esqueci, eu estava muito voltada para a preocupação. E aí um dia uma pessoa chegou para mim, que eu não lembro quem foi: Luciene, acorda para a vida, acorda para como você está. Você se jogou, você se desprezou, você só está pensando, porque tudo que eu vi eu só queria comprar para minha filha, porque tudo que eu fazia era para minha filha, porque tudo era para minha filha, para minha filha, para minha filha. Não é? Então assim, a mulher, ela precisa pensar que ela tem filhos, que precisa dela, que precisa dar atenção. Claro que precisa, e muito, que a gente vai chegar lá, porque eu também sou professora e eu quero falar também um pouco desse posto, certo? Porque eu entendo